Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Na nossa aula de inglês de hoje, nós iremos ver um assunto novo, irregular verbs, os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles têm a ver com o passado, com o simple past, né? O passado simples que a gente viu nas aulas anteriores. Então a gente vai ter uma ligação agora do simple past, certo? Sendo que com verbos irregulares. Nós vimos os verbos regulares, que são aqueles que seguem regrinhas, que eu acrescento no final ed ou ied, tá? Mas os verbos irregulares, eles são totalmente diferentes. Por quê? Porque eles mudam a sua forma, tanto na estrutura quanto na pronúncia. Nós vamos conhecer os principais verbos irregulares, que são aqueles que eu irei cobrar de vocês. Nós temos muitos verbos irregulares, existe até uma tabela, que no final da aula eu vou deixar para vocês como atividade, certo? Mais para frente eu vou explicar. Primeiro vamos olhar aqui os principais verbos irregulares que eu trouxe para a gente. Irregular verbs. Aqui eu coloquei verbos no infinitivo, na sua forma infinitiva, tá? Com a partícula to. E do lado, os verbos no past, como eles são, né, no passado. Então, nós temos o verbo to go, que é o verbo ir, tá? Então, ele fica went no passado, é um verbo irregular. Percebam que não tem nada a ver. To go, went, tá? Eu tenho o verbo to buy, que é o verbo comprar, que se transforma em bought, bought. Eu tenho o verbo to eat, que é o verbo comer, que se transforma em ate. Eu tenho o verbo to write, que é o verbo escrever, que se transforma em wrote. Eu tenho o verbo to speak, que é o verbo falar, ele se transforma em spoke. E eu tenho aqui o verbo to sleep, que é o verbo dormir, que se transforma em slept. Então percebam que todos esses verbos não têm muito a ver, né, com o seu verbo original. Alguns lembram, mas a estrutura, a escrita, né, toda a sua grafia, ela é diferente. E a pronúncia principalmente. Então chamamos de verbos irregulares. Esses são alguns dos principais e iremos ver mais alguns. Então, gente, aqui temos outros verbos irregulares também, que são muito importantes, conhecidos pela gente. O verbo to be. O to be, ele é um verbo irregular no passado. Então, ele fica was e were, que a gente já viu isso, né, anteriormente. Que o verbo to be se transforma em was e were. O verbo to see, que é o verbo ver, tá? To see fica say no passado. To read, ele aqui é um verbo que não tem alteração do presente para o passado. Então, continua sendo read, certo? Ele é um verbo irregular, ele é considerado um verbo irregular, porém, ele não tem alteração nenhuma na sua escrita, na grafia, nem na pronúncia, né? Aqui, to drive, que é o verbo dirigir, drove. To drink, que é o verbo beber, drank, tá? To come, que é o verbo vir, came. Então, todos esses verbos aqui, eles também são verbos irregulares, estão conjugados aqui no passado, certo? E a gente, quando for traduzir, temos que traduzir no sentido de passado. To be, fui, fomos, né? Foi, né? Ver, vi, vimos, ok?